que nós não devemos cessar na adoração. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, através agora da meditação da sua palavra. Josué capítulo 7. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Versículo 3: e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel diante de vossos inimigos, não poderei suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Versículo 20: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 25: e disse Josué: por que nos turbais, ó Senhor? Te turbará-te esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Josué: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Amém. Poderia sentar. Meus irmãos, cada um lê alguns versículos, um texto bastante conhecido. Acredito que desde a escolinha da EPV a gente aprende, algumas questões muito interessantes, histórias bíblicas importantes. A gente aprende mais Jericó, não fala muito de Ai na EPV, mas Ai também é uma história muito importante e está ligado bastante também com os acontecimentos de Jericó. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, a Bíblia vai nos dizer várias verdades, várias lições importantes que nós podemos extrair desse texto, meus irmãos. A Bíblia fala de Josué como grande líder, foi o sucessor de Moisés, conquistou, se não me engano, 31 cidades na terra prometida, viveu 110 anos e foi um homem abençoado, na liderança do grande povo, povo numeroso, o povo de Israel. E quando eu olho para esse texto, eu começo a lembrar da história de Josué, quando ele está à margem do Rio Jordão, quando ele recebe a ordenança de Deus, quando ele ajeita o povo, ordena o povo a marchar, a atravessar o Rio Jordão, e aí Deus faz um milagre, um dos milagres que marcou a vida, o ministério de Josué, na qual quando ele atravessa o Rio Jordão, quando ele atravessa do outro lado, os reis já começam com seu coração temer o Deus de Israel, de tanto impacto que aconteceu essa travessia do Jordão. Então Israel atravessa juntamente com Josué o Rio Jordão e em busca de conquistar a terra prometida. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, a primeira cidade que se encontra na
terra prometida para conquistar é Jericó. Jericó, nós todos sabemos da sua história, da sua muralha, as dificuldades que o povo de Israel teria que conquistar, as dificuldades que passariam para a conquista daquela cidade. Mas Deus, mais uma vez, provou que Ele é com o seu povo. Mais uma vez, Deus provou para Israel que Ele é Deus e é o Deus do impossível, Não há outro Deus igual ao nosso Deus, ao qual nós servimos, que é o Deus de Israel, e é o teu Deus, o meu Deus. E a Bíblia fala que Deus deu ali a ordenança, deu vários mandamentos para o povo de Jericó, para o povo de Israel, através da liderança de Josué, como deveria conquistar aquela cidade. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Josué recebeu todos os mandamentos do Senhor, teve que rodear a cidade, uma vez a cada 6 dias, e no 7º dia a Bíblia fala que eles tiveram que rodear a cidade 7 vezes, e todos gritavam, deu aquele grito de vitória, aquele brado de vitória, e as muralhas caíram, porque Deus estava com eles, Deus ali estava operando o milagre, Deus ali faria o impossível para o povo de Israel, para o seu povo. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que a vitória de Israel sobre a cidade de Jericó foi completa, mas a Bíblia nos fala que Deus ordenou algumas coisas ao povo de Israel, que conquistasse Jericó, mas tinha umas restrições ali, tinha alguns objetivos específicos que Israel teria que alcançar, teria que fazer. Um deles, meus irmãos, era que deveria exterminar toda a cidade, também o rei, não deveria deixar animais vivos, ou seja, seria a ira do Senhor, a justiça do Senhor ali, então aconteceria para os habitantes de Jericó. E também das ordenanças que Deus deu ao povo é que não recolheria, não pegariam para si os despojos, ou seja, os prêmios de guerra, as riquezas daquela cidade. Tudo ali deveria estar consagrado ao Senhor para a destruição. O povo de Israel não poderia guardar para si, não poderia tomar para si as suas posses daquela cidade, deveria estar ali focado naquele objetivo de pegar os bens e destruir. Seria uma forma que Deus ordenou o povo de Israel que fizesse, um mandamento do Senhor, para que aquela missão, para que aquela peleja pudesse ser bem sucedida. E assim foi, meus irmãos. Só que quando a gente entra em Josué, no capítulo 7, logo no primeiro versículo que a gente acabou de ler, a Bíblia nos fala que teve um homem, no meio dessa peleja, no meio dessa batalha, depois, quando voltaram para suas casas, a Bíblia nos fala que esse homem, ele olhou para algumas riquezas de Jericó, algumas bens materiais ali, ouro, capa babilônica, prata, e ele conquistou no seu coração e ele ficou muito feliz. Olha, ninguém está vendo, vou pegar, vou enriquecer, e vou guardar para mim esse tesouro, quem sabe futuramente vou usar, para comprar mais boi, jumento, enfim. Ele ficou feliz, acredito eu, olhou, cobiçou, mesmo desobedecendo ao Senhor, guardou. E no capítulo 7, esse primeiro versículo, meus irmãos, a gente começa já a olhar que quando ele faz isso, no versículo 7, a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A Bíblia sempre fala da unidade do povo de Israel, assim como também fala da unidade da igreja, nós devemos ser unidos. Então, por um homem, houve um pecado, houve um delito, a Bíblia nos fala que ele transgrediu a lei do Senhor e todo o povo de Israel padeceu, sofreu as consequências. Qual foi a consequência? Acabei de ler aqui no capítulo 7, as consequências que foram. Quando Israel acabou de conquistar Jericó, a cidade seria Ai. E aí Deus estava olhando aquele pecado no meio do arraial de Israel, no meio do acampamento. Deus já estava de olho naquela situação. Talvez aquele homem, Acã, devia ter, ninguém viu mesmo, vamos seguir, a vida segue, vamos em frente. Mas Deus sabe todas as coisas. E quando chegou o próximo desafio, a cidade de Ai, Deus ali quis mostrar para o povo de Israel que não era bem daquele jeito, que deveria viver, da forma que deveria a nação de Israel se comportar diante de um mandamento do Senhor. Lembrando que na conquista de Jericó, quando a gente vai olhar os detalhes dos mandamentos que o Senhor faz, meus irmãos, todo o cerco, todos os ornamentos do exército, da arca da aliança, todo o sacerdote, o povo de Israel cumpriu o
o requisito, o objetivo ali que o Senhor havia determinado de uma forma tão ímpar, uma forma tão obediente, que o milagre aconteceu, né? Qual foi o milagre? A vitória sobre o povo de Jericó. Mas agora, na situação de Ai, infelizmente, havia um homem naquela nação, o rei de Israel, que havia transgredido a lei do Senhor. E o Senhor queria mostrar para o povo de Israel como era a importância de obedecer a sua palavra, como é que o Senhor ele requer do seu povo obediência, como ele requer de nós a importância de se obedecer a sua palavra e suas consequências de não obedecer a sua palavra. Então chegou a situação de Ai, chegou a cidade de Ai. Josué então lhe manda os espias e vai espiar a terra de Ai, a cidade de Ai. E aí quando a gente olha para o texto da Bíblia, meus irmãos, a cidade de Ai, os espias chegam e falam para Josué: a cidade é pequena, não precisa levar todo o povo, todo o exército, 2, 3 mil pessoas já é suficiente para guerrear. Então Josué ali, confiando na palavra dos homens, envia as tropas, essa quantidade de homens guerreiros para a cidade de Ai. E eu acredito que Josué, ouvindo essas palavras, o povo é pequeno, não é numeroso, a quantidade de soldados que a gente vai mandar é suficiente, vindo de uma vitória bem sucedida. Até então, ninguém sabia da situação que estava acontecendo, mas Deus sabia. Acredito que Josué, nossa, vai ser mais uma vitória, vai ser mais uma bênção, vai ser fácil, vai ser molezinha, vai ser facinho, né? Mas engano dele, engano do povo de Israel. Quando os homens chegam para guerrear na cidade de Ai, meus irmãos, o que acontece? Os homens de Israel são fugentados, são colocados para correr, bate retirada. E além de bater retirada, há percas no exército de Israel. Homens morrem naquela peleja. Então o povo de Israel volta, aquele exército volta com a moral baixa, volta com seus mortos, tristeza no seu coração, porque eles haviam perdido uma batalha que parecia ser ganha, uma batalha que talvez aos olhos do líder Josué e da nação de Israel olharia e nossa, seria rapidinho, seria fácil, mas não, eles voltaram derrotados, eles voltaram cabisbaixos. Penso na sensação, eu penso na tristeza, no sentimento de frustração que havia na nação de Israel. Tanto é que a Bíblia fala que o povo de Israel, o coração deles ficava mole, se esmorejaram, tanto o sofrimento e dor que eles estavam sentindo naquele momento. Uma derrota na vida, uma derrota naquela circunstância, não era fácil, né? O povo estava tão alegre daquele milagre que Deus fez de Jericó, e chega em Ai, a gente vê essa situação difícil. Mas enfim, Josué então recebe essa notícia, o coração dele se entristece, rasga suas vestes, joga cinza sobre si, se humilha e fica a tarde inteira ali, talvez pensando. Aí depois a Bíblia fala no versículo 25, não vou achar o versículo agora, meus irmãos, mas a Bíblia fala que Josué então começa a orar a Deus e começa a questionar Deus, né? Deus, por que aconteceu isso com a gente, né? Por que a gente perdeu? O Senhor trouxe aqui para nos derrotar, para nos humilhar. O Senhor trouxe aqui, começou a fazer vários questionamentos com Deus. E realmente acontece em nossas vidas esse tipo de questionamento quando as coisas não vão bem. Mas Deus olha para a situação de Josué, alguns líderes que estavam ali com ele, questionando e se humilhando. Deus fala para Josué: levanta, né? Há um pecado no povo de Israel, há algo ali que o povo de Israel transgrediu, que fizeram, por isso que vocês perderam. Então ali Josué então levanta e ouve a voz do Senhor. O Senhor Jesus fala, Deus fala para ele que há um pecado que deve ser chipado, deve ser tirado da casa de Israel, deve ser tirado do acampamento, porque se não tirar, Deus não estaria com ele mais. A presença de Deus não estaria com o povo. E se fosse de novo guerrear com Ai, mesmo que seja com as cidades que seriam pequenas, o povo de Israel com 40 mil soldados, 30 mil soldados, seriam facilmente derrotados. Não adiantaria nada. Sem a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos, não adianta. A gente pode tentar e não vai conseguir. E Deus fala assim para Josué. E Josué então junta o povo, toda a congregação. Deus ali obedece o mandamento de Deus. Qual era? Que era para reunir toda a tribo de Israel. Dentre as tribos seriam chamadas as famílias, os clãs
de cada tribo, e dentro de cada clã teria famílias, dentro dessas famílias seriam chamados alguns homens, e a sorte caiu sobre Acã, né? E a Bíblia fala que Josué pediu para ele falar o que ele havia feito, né? O que ele escondeu, o que ele fez, que Deus estava tão irado, tão triste, que a nação de Israel toda pegou, toda sentiu, e foram derrotados. E Acã, então, ele confessa o seu pecado. Ele fala para Josué o seguinte: Josué, eu pequei, eu fiz isso. A Bíblia fala que ele pegou a capa, a Bíblia fala que ele fala para Josué que ele teve essa cobiça, olhou a prata, olhou o ouro, olhou essa capa babilônica e achou muito bonita. E essa cobiça é um perigo para nós, né, meus irmãos? Muitas vezes quando a gente foca demais e vem essa cobiça no nosso coração. Então aconteceu isso com Acã, e ele confessou ali para Josué. Penso eu que Josué, quando recebeu essas notícias, essa informação, o coração dele entristeceu de uma maneira tão tamanha, que penso eu, ele olhou para Acã e falou: nossa, por que você fez isso? Por que você colocou a Israel toda a perder uma batalha por essa situação que você fez? Mas a Bíblia nos fala que daí Josué então obedece a Deus, como eu falei, Deus trouxe alguns mandamentos, algumas ordenanças, que era para separar o povo, para separar as tribos, chamar as famílias, e depois que achasse o culpado, teria que se tirar fora do arraial do acampamento, levasse a um local ali e apedrejasse, o juízo aconteceria para aquela pessoa. Então uma sorte caiu sobre Acã, e Acã confessou o seu pecado. Josué não teve outra forma, não pegou outro jeito, a não se obedecer a palavra do Senhor. Então trouxe Acã para fora do arraial ali do acampamento, levou para um lugar, ele, a sua família, seus pertences, tudo que pertencia a Acã, levou para fora ali, e ali Josué, debaixo da ordenança do Senhor, do mandamento do Senhor, executou ali o juízo sobre a vida daquele homem. Muitas vezes a gente fica pensando, parando, por que o juízo ali sobre Acã foi tão severo, tão forte, vamos dizer assim, não teve um perdão? Meus irmãos, alguns propósitos, algumas coisas que acontecem na vida por um propósito, o julgamento ali, a consequência que aconteceu com Acã, Deus saberia o motivo por que deveria ser o castigo dele foi grande. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando a gente está iniciando uma obra, penso eu, se a gente não começar bem direito, a gente muitas vezes vai terminar errado. Então Deus ali queria também começar a conquista da terra prometida, mostrando que Ele é santo, que o povo de Israel deveria obedecer a sua palavra, senão padeceria pela sua desobediência, pelos seus pecados. E assim foi uma forma de impactar a nação de Israel, e Deus estaria com eles, mas deveriam seguir fielmente a sua palavra. E isso, o juízo dele aconteceu na vida de Acã. E a Bíblia fala que depois disso, no capítulo 8, Deus disse assim: então disse o Senhor Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te sobre Ai, hora que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Então ali Deus chama Josué, anima-o, penso eu que a moral dele estava baixo, estava triste. Agora Deus reúne Josué, o líder de Israel, fala para ele: vamos agora para a batalha, eu te ajudo, eu te sustento, já tenho dado o rei da cidade de Ai nas tuas mãos. A Bíblia fala que aconteceu exatamente dessa forma. Deus havia dado o rei, a cidade de Ai, nas mãos de Josué. Então Josué ali, Deus dá uma estratégia para Josué como deveria conquistar a cidade de Ai, e aí Josué, meus irmãos, conquista a cidade que Deus havia falado para eles. Isso é a história que se resume nesse contexto do versículo que a gente leu para os irmãos. O povo de Israel conseguiu conquistar Ai, mas teve umas consequências, teve um aprendizado nesse processo até a conquista. Foi dolorido para eles. E meditando hoje à tarde nesse texto, eu destaquei algumas coisas importantes para trazer nossos dias, para trazer uma aplicação para nós no dia a dia, de como essa passagem é tão rica em detalhes, e que muitas vezes a gente não acaba percebendo. Por mais que seja conhecido, os irmãos já sabem muito bem essa história, alguns ensinamentos básicos, mas eu fiquei muito feliz
Deus colocou no meu coração algumas coisas. Eu queria compartilhar com os irmãos, através dessa história, o que nós podemos aprender para que nós não possamos cometer o mesmo erro. O que a gente pode extrair para nós, para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa passagem. Aí eu destaquei e comecei com o personagem Acã. Acã é um homem que tinha tudo para dar certo, mas não deu nada. Nasceu numa tribo privilegiada, uma tribo de Judá, onde a Bíblia fala que ali o cetro de Israel não vai se afastar. Acã, meus irmãos, ele tinha uma promessa, assim como todo o povo de Israel. Mas o que ele fez, meus irmãos? Acã trocou a sua herança, aquilo que Deus tinha dado por ele, por coisas fúteis, uma capa babilônia, por alguns quilogramas de ouro, alguns quilos de prata. Ele trocou, meus irmãos, começa a imaginar. Ele poderia herdar depois a cidade de Ai, um detalhe que eu não falei, eu falei uma história resumida para os irmãos. A cidade de Ai, quando Israel conquistou, poderia ter os seus despojos. Deus ali liberou. Imagina, a ganância do homem, se ele esperasse mal um pouquinho, ele poderia pegar o despojo da próxima cidade. Mas ele não esperou. A cobiça dele, ele deixou conta tomar. E aí, infelizmente, o pecado que ele cometeu trouxe um grave erro para a vida dele. E meus irmãos, quando eu olho para Acã, eu fico imaginando nossos dias hoje. Quantas pessoas têm a presença de Deus, têm a salvação na sua vida, têm um dom de Deus e muitas vezes trocam por coisas fúteis, coisas banais, coisas que estão lá no mundo só para distrair o crente. Mas mesmo assim, eu não sei o que acontece, talvez faz um Acã, borda o olho, acha que é melhor, até pode ser melhor por um período, por uma passagem de tempo, mas está tocando que é passageiro, efêmero, uma coisa que é eterno, a salvação nossa, nosso galardão. Isso nós devemos aprender, meus irmãos. Por nada neste mundo pode nos tirar da presença de Deus. Você tem que ficar firme, não toque por imundícias lá do mundo, uma coisa que é pura, que é de Deus, que é eterno, que Ele tem para a tua vida. Esse ensinamento, meus irmãos, quando eu comecei a anotar, fazer essa anotação, eu achei muito lindo. E infelizmente, tem pessoas que não dão valor àquilo que Deus deu para ele e faz essa troca com o mundo. Saiam da presença de Deus, afastam de Deus por coisas poucas, coisas passageiras, coisas ali que não vai cumprimentar a alma, não vai te satisfazer. Talvez satisfaz por um momento, por um segundo ali, mas depois você vai ficar com algo faltando. Esse algo faltando, qual que é? O que é? É a presença de Deus, é aquela intimidade que você tem com Deus, é aquele prazer de você estar aqui na casa de Deus, como a Ana Luzinete falou. Não tem nada melhor, o melhor lugar do mundo está na presença de Deus. Lógico, a presença de Deus está na sua casa também, mas estar aqui na casa de Deus, aqui na casa de oração, é impagável. Você só vai dar o valor quando você não tiver, você só vai sentir o tamanho da importância de estar aqui quando você não tiver a oportunidade. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Não toque nada daquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus, por coisas lá do mundo que o diabo muitas vezes quer trocar. Não toque, meus irmãos. Se agarre em Deus, se agarre na sua palavra, porque não vale a pena. Para você ver, Acã trocou uma coisa que poderia depois de conquistar a terra prometida, de uma cidade para ele, de repente um terreno, um território muito grande. Ele provavelmente era uma importância muito boa ali na nação de Israel, mas ele perdeu tudo. Meus irmãos, eu quero chamar a vossa atenção. Não perca nada, não perca a coroa que está esperando você, não perca aquilo que Deus deu para você, que é tão puro, tão eterno, por coisas úteis dessa vida, meus irmãos. E quando eu olho para Acã, melhor dizendo, eu vejo algo que também a gente não para para pensar, muitas vezes. Que algo é esse? O que Acã fez que muita gente não para para pensar antes de cometer o pecado? O pecado atingiu Acã, sua família, a nação de Israel. Ou seja, todo pecado que você faz, todo pecado que eu fazer, não vai atingir só você. Todo pecado, meus irmãos, não vai atingir só você. É por isso que a gente deve pensar, fugir da graça de Deus, porque quando você cai em pecado, por mais que você consiga o perdão de Deus, Acã não conseguiu, mas por mais que nós conseguimos o perdão de Deus, tem uma consequência, vai vir uma consequência para a nossa vida.
e vai atingir a sua família, vai atingir aqueles que estão ao redor de você. Pode marcar isso, meus irmãos. Assim como a bênção do pastor vem, Deus concede para as pessoas, para seus filhos. A bênção não vai ficar só para ele, vai alcançar aqueles ao redor. O pecado também é dessa forma. Infelizmente, meus irmãos, por isso nós devemos ter essa convicção na nossa vida. Se pecamos, se pecar, arrepende o mais depressa possível. Caia de joelhos na presença de Deus, para que as misericórdias do Senhor possam alcançar. Porque, meus irmãos, se a gente deixar as coisas fluírem e passar um tempo, aquilo vai deixar de só atingir você, vai atingir seus entes queridos, as pessoas que estão perto de você. Acã, com o pecado de Acã, sabe o que aconteceu? Morreu 36 homens. O pecado de um homem matou 36 homens. Queira Deus hoje aqui que nós possamos ter essa reflexão, esse temor antes de nós cometermos um deslize. Deus me ajude, eu não quero errar e também levar as pessoas comigo, junto de mim, ao sofrimento, pagar o meu pecado, as consequências que eu fiz, pelo meu erro. Então, meus irmãos, Acã deixa esse exemplo para nós refletirmos. A ação dele não refletiu só nele, refletiu na sua família, a todas as pessoas que estavam em volta. E nosso pecado, meus irmãos, nós devemos evitar, não devemos pecar. Se pecarmos, devemos correr e pedir misericórdia a Deus. Mas lembre-se, não vai atingir só você. Acã, quando eu olho para Acã, eu não sei o que ele pensava, acontecia no coração dele, mas eu vejo sim que Acã, quando ele pegou a capa, quando ele pegou os objetos de valor ali e escondeu na sua bagagem, na sua tenda ali, eu acho que ele achou que Deus não estava bem. E muitas vezes, meus irmãos, trazendo nossos dias, aplicando essa mensagem, a gente faz coisas que acha que Deus não está vendo, E eu quero trazer a sua reflexão nesta noite, dizendo o seguinte: Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins. Não adianta você querer esconder, não adianta você querer esconder de mim, do pastor, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Não adianta esconder, não adianta. Deus vê o oculto, Deus vê todas as coisas. Aquilo que você acha que está bem escondidinho, embora estava o pecado de Acã, bem escondidinho, ninguém achar, engano seu, meu irmão, engano seu. Eu nessa noite quero dizer para você: tudo que você faz está à vista do Deus poderoso, do Deus de Israel. Então, que nós possamos ter esse temor nas nossas atitudes, para que a nossa achismo, nossa orgulho, vaidade, achar que ninguém está vendo, mas na verdade tem um que vê todas as coisas. Por isso que é importante no cristão fazer as coisas corretamente, fazer as coisas com uma ética, com um caráter, com um pensamento, com a mente de Cristo, para que nós possamos evitar os erros e através desses erros achar que ninguém está vendo, que ninguém vai nos acusar. Vai chegar uma hora que Deus vai trazer à tona. Pode ser, demora um pouco, pode ser que seja na hora, não sei, mas engano seu que tudo aquilo que você faz de errado vai ficar escondidinho debaixo do tapete. Vai vir um dia do juízo na vida de cada um de nós, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, essa palavra de Acã, quando eu começo a olhar, vejo que nos faz pensar muitas coisas, nos gera um temor no nosso coração. E quando eu olho para a nação de Israel, eu vejo que a nação de Israel, meus irmãos, olha só, tinha promessa, tinha tudo ali à sua disposição. Enquanto eles estavam obedecendo, Deus era com eles e nada parava eles. Então, o exemplo é de Jericó. Jericó, a primeira cidade, uma das cidades mais fortificadas que o povo de Israel teve que lutar. Deus deu a vitória, Deus fez o milagre. Quer dizer para você, enquanto você obedecer, a sua promessa vai se cumprir. Israel tinha promessa, estava debaixo da promessa, mas no momento que eles desviaram, desobedeceram a palavra do Senhor, a promessa foi ficando longe, foi ficando distante. Eu quero dizer para você, quando olha para a nação de Israel, nesse texto, nesse contexto, quanto mais Israel obedecia, mais o Senhor estava com eles. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, quanto mais você obedecer à vontade do Senhor, mais próximo da sua promessa você vai conquistar. Mais próximo da sua promessa, Deus vai trazer você. Mais
mais próximo de Deus você vai estar. Quanto mais você obedecer a Ele, mais tenho certeza que Deus vai ajudar a conquistar a sua bênção, a sua vitória, a sua promessa. Por outro contrário, a desobediência vai afastar você das riquezas, da terra prometida, até mesmo a terra prometida que fala terra celestial. A sua desobediência pode te afastar da terra prometida celestial. E quando eu olho para a nação de Israel nesse contexto, eu vejo que Deus é santo e exige santificação do seu povo. Você acha que para servir um Deus que é santo, você pode servir de qualquer jeito, de qualquer maneira? Você vai entrar aqui no púlpito, vai pregar, vai falar, você vai cantar de qualquer jeito? Você pode até fazer, mas Deus já está olhando para você, vai chegar a hora. Não é desse jeito que eu quero, não é desse jeito, não é dessa forma. Meus irmãos, para trabalhar no reino de Deus, a coisa é tão séria, tem que ser santo. A Bíblia fala que Isaías olha para Deus lá no céu, lá, está sentado no seu trono, para que é santo, santo, santo. Ele repete 3 vezes, porque ele tem a santidade ali. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, não adianta você fazer as coisas de qualquer jeito, tem que ter santidade. Nós devemos ser santificados para a obra de Deus. Não é de qualquer jeito que você vai pregar, não é de qualquer jeito que você vai falar. E você não precisa pregar, cantar, falar, não é de qualquer jeito que você vai viver, não é de qualquer jeito que você vai conquistar a terra prometida. Israel estava aqui passando por experiência amarga, não era daquela forma pecando que eles iam conquistar a terra prometida. Não é dessa forma eu e você pecando e não querendo saber de Deus, de seguir as suas normas completamente, é que vamos chegar no céu. Para chegar no céu, meus irmãos, tem um processo da santificação, é se manter longe das impurezas, é se manter longe das manchas, das trevas, das obras carnais, é se manter longe daquilo que desagrada de Deus. Meus irmãos, quero dizer para os irmãos o seguinte: não tem como servir um Deus santo se a gente não passar no processo da santificação. Não tem como a gente conquistar a nossa terra celestial, a Jerusalém celestial, se nós não formos santos. E para servir a obra de Deus, não é de qualquer maneira também. Tem que ter reverência, tem que ter santidade. Não é de qualquer jeito que Deus vai receber. Você pode fazer, mas Deus não vai receber a sua oferta, o seu sacrifício, a sua adoração de qualquer jeito. Porque Ele está vendo as suas atitudes, Ele está vendo você, o seu jeito de caminhar. Meus irmãos, quando eu olho para Israel, eu vejo uma coisa interessante que eu marquei aqui, que a presença de Deus só estaria com eles se eles tirassem o pecado, se confessassem o pecado, tirassem as coisas que estavam ocultas. A igreja do Senhor só vai vencer se tirar as coisas imundas dentro dela. A igreja do Senhor só vai vencer se confessar os seus pecados. Estou falando da igreja como organização, como organismo, mas também estou falando como uma organização individual, que seja eu e você. Se você, meus irmãos, eu e você, não confessarmos nossos pecados ocultos ao Senhor, não tirar aquilo que desagrada, a presença do Senhor não estará conosco, e possivelmente nós seremos um crente derrotado. Um crente derrotado é doído, porque está perdendo tempo, um crente derrotado. Então, o que está fazendo aqui? Está perdendo tempo. Mas se você, hoje, nessa noite, mediante essa palavra que você está ouvindo nessa noite, que Deus tocou no meu coração, se você confessar os seus pecados, se você largar, abandonar, a presença de Deus vai estar na tua vida, você vai ser abençoado, você vai triunfar, você vai vencer, assim como o povo de Israel, depois que tirou aquele pecado, aquelas coisas que desagradavam Deus, avançar e vencer, conquistar a terra, assim também você vai vencer. Se de repente você está como a nação de Israel nesse momento, com o pecado, não se preocupe, confesse ao Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da graça, Ele permitiu hoje você estar ouvindo essa palavra, para que você possa arrepender, para que você possa ter a presença dEle de volta e você conquistar a terra prometida, a sua promessa, a sua bênção. Meus irmãos, olhando agora para o rediário, vou resumir a mensagem, a hora está se passando, eu também gosto das horas certinhas. Uma das coisas que chamou a atenção, meus irmãos, quando eu olho para essa passagem, o rei de Ai, é o seguinte: o rei de Ai subestimou o povo de Israel. De uma certa forma, até tem razão, né? Quando a gente fala subestimar, é avaliar a capacidade da pessoa. E você não vai conseguir, não vai. Eu já derrotei uma vez. O rei de Ai estava tão orgulhoso, meus irmãos, tão feliz, porque a primeira vez que o povo de Israel
foi lá e venceu eles, ele achou que a segunda vez seria fácil, mas eu vejo aqui o rei subestimando o povo de Israel, o exército de Israel. De certa forma, o povo de Israel, o exército de Israel, sem Deus, não faria mal algum, mas ele houve um engano ali, porque ele achou que ele estava desafiando homens, subestimando homens, mas mal sabia que estava desafiando, subestimando o Deus de Israel. Eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, o rei de Ai cometeu um erro, cometeu uma falha. A Bíblia fala que como eu disse, a história foi resumida que eu contei para os irmãos, essa estratégia de Josué, que Deus deu para ele, quando ele viu assim a movimentação do povo de Israel, ele já saiu. Nossa, o povo de Israel está de novo, vou lá correr, vou vencer, já ganhei a primeira vez, vou ganhar a segunda vez, então vou correndo e vai ser fácil, né? Facinho, vai ser moleza. Mas subestimou que ali o povo de Israel já havia feito aliança ou conselho com Deus de Israel, com Deus vivo e verdadeiro. E ali a batalha dele foi perdida porque ele deixou a guarnição, ele deixou a cidade de Ai desprotegida. Primeiro pensamento, vou vencer de novo. Ou seja, subestimou o inimigo. Meus irmãos, o que quer dizer com isso? Para nós não subestimarmos as pessoas. Não subestime ninguém pela aparência, não julgue ninguém pela capacidade, que você acha que tem ou que não tem. Não subestime ninguém, meus irmãos. Deus pode usar o mais simples, como a irmã falou ali, como o mais simples servo do Senhor para fazer uma grandiosa obra. Não subestime ninguém. Eu prego, eu canto melhor e quem é esse aí que vai reger a cidade, que vai reger a banda? Não, meus irmãos, não subestime as pessoas, porque o Deus que era servo é o Deus que capacita. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você talvez está se sentindo subestimado por alguém, não se preocupe, continua servindo ao Deus, esse Deus fiel e verdadeiro, Ele vai te dar graça, Ele vai te usar poderosamente. Amém, meus irmãos? E outra coisa, não subestime nosso inimigo. Vou dar 3 segundos para os irmãos adivinhar quem que é o nosso inimigo. Então eu vou tomar água. Bom, como cristão e guerreiro de Cristo, vocês já sabem dizer quem que é o nosso inimigo. É o diabo, Satanás. Muitos crentes estão subestimando. Esse anjo caído, ele é forte, sim. Ele não dorme, não. Ele é fraco, de jeito maneira. E muitas pessoas estão vivendo a vida como se esse inimigo nosso não está louco para nos destruir. Muitas pessoas até baixam a guarda para ele, facilita para ele. Quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, não subestime nosso adversário. Ele não vai ter misericórdia, ele não vai ter piedade de nós. O adversário da nossa alma não quer nem saber se você é fraco, que você cometeu um erro, ele quer acabar com você, com a sua família. Não diminui o que ele pode fazer na tua vida. O que nós devemos fazer é revestir a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes no dia da tentação, no dia da batalha, nós possamos conseguir vencer. Não subestime então, meus irmãos, pessoas, não subestime nossos adversários, o nosso adversário da nossa alma. Essa lição eu tirei do rei de Ai. Quando a gente olha para a Bíblia